sou o professor Felipe, essa é a aula de Ciências da Unidade 1, tema 1 e 2. Acompanhe comigo o seu livro na página 14. Hoje iniciaremos nossos estudos sobre vida e evolução. Iniciaremos sobre um conceito importantíssimo dentro das ciências, que é a estrutura básica de um ser vivo, que são as células. Bom, por muitos anos, nem sempre foi tão fácil definir o que era vivo do que não era vivo, do que estava vivo do que não estava vivo. Esse conceito só pôde ser definido a partir da formulação de algumas regras e a definição de algumas características, de algumas estruturas. Hoje, se eu perguntar para você se uma pedra é um ser vivo ou não, obviamente você vai dizer que não é um ser vivo. Se eu perguntar se um cachorro é um ser vivo, você vai dizer que é um ser vivo. Se eu perguntar para você se uma planta é um ser vivo, você dirá sim, é um ser vivo. Se a água é um ser vivo, você dirá que não. Essa definição ela está bem clara hoje nas nossas mentes. Nem sempre foi possível trazer essas definições. Por exemplo, os vírus. Até hoje, os vírus não são inclusos dentro do grupo dos seres vivos por não estar dentro de uma teoria que nós chamamos de teoria celular, onde define que todo ser vivo é compreendido, ou seja, apresentam células. E como ele não tem células, ele não é considerado um ser vivo. E para isso, para essa definição clara que nós temos hoje em dia sobre o que é vivo e o que não é vivo, então, alguns conceitos foram definidos para que hoje nós tivéssemos essa compreensão. O primeiro conceito é a composição química. Ser considerados seres vivos deveriam apresentar as mesmas composições ou estruturas químicas. E são elas: açúcares, água, proteína, ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são DNA, material genético, DNA ou RNA. E todas essas estruturas, seja o açúcar, a água, a proteína, os ácidos nucleicos, apresentam composição característica. Ou seja, o que formam o açúcar, o que formam a água, são bem parecidos. Por exemplo, eu vou encontrar tanto na proteína como nos ácidos nucleicos o carbono, o hidrogênio, o oxigênio em alguns casos, como encontro na água também, nos açúcares. Em algumas proteínas e algumas estruturas químicas, até o enxofre, o nitrogênio em proteínas, são composições, estruturas químicas que estão presentes nessas estruturas. Metabolismo. O metabolismo é a capacidade de transformação química das substâncias. É como o organismo ele reage a determinadas substâncias químicas e metaboliza, ou dentro de um processo de digestão, ou um processo de absorção de nutrientes no corpo do indivíduo, ou nas células do indivíduo. Essa absorção e metabolismo geralmente são muito semelhantes. O ciclo de vida desses seres vivos também estão dentro do conceito primário de nascimento, crescimento, reprodução e morte. Os seres vivos são capazes de se reproduzir de duas formas, através de uma reprodução sexuada e uma reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, ocorre quando apenas um único indivíduo gera novos descendentes, não necessitando de outro parceiro para que isso aconteça. Bacteria, we begin with only one bacteria. Two is what we then become bacteria. Each of us becomes two more bacteria. We are stronger than before bacteria. We keep growing at this rate bacteria. No longer shall we wait bacteria. The plan now unfolds bacteria. We will take over the world. Geralmente em micro-organismos, como bactérias, a reprodução ocorre de forma assexuada. Em alguns animais também, isso também acontece, em alguns animais primitivos. A reprodução sexuada já necessita de um parceiro, de um outro ser vivo. O material genético é trocado entre dois indivíduos, fazendo com que a geração seguinte carregue informação genética tanto do macho quanto da fêmea. Percepção e interação com o ambiente. Os seres vivos apresentam essa possibilidade através de órgãos sensitivos
eles conseguem interagir com o ambiente, e isso é uma característica própria dos seres vivos. No caso da espécie humana, a capacidade de interagir pela audição, pelo olfato, são interações com o metabolismo e o ambiente, que é uma característica que só os seres vivos podem apresentar. As células, que são essenciais para a manutenção da vida. E nós dizemos que as células são a estrutura básica de um ser vivo. A teoria celular, já citada, ela foi definida para que pudéssemos diferenciar o vivo do não vivo. Theodor Schwein e Matthias Schleiden, dois cientistas que analisaram a descoberta de Robert Hooke, que foram as células. Quando ele olhou no microscópio casca de árvore, o que ele observava na cortiça eram pequenas células. E essas células ele chamou de célula. E a partir dessa observação em outras estruturas, entenderam que somente os seres vivos possuíam essas células. E dessa forma, a teoria celular foi definida. Para que uma estrutura seja considerada ser vivo, deve apresentar a estrutura básica de formação, que é a célula. Vivemos num mundo de grande biodiversidade, de estruturas diferenciadas. Isso só é possível porque a reprodução sexuada ela faz com que ocorra essa diversidade biológica. Dizemos então que a estrutura básica de um ser vivo são as células. E diferenciamos esses indivíduos em indivíduos unicelulares ou pluri ou multicelulares. Quando falamos unicelulares, significa que apenas uma única célula pode ser considerada um ser vivo, e é considerada um ser vivo. Um exemplo como as bactérias, os protozoários, que são unicelulares, são organismos vivos, mas formados por uma única célula. E os pluricelulares, onde nós já encontramos uma biodiversidade e são estruturas visíveis a olho nu. As células elas apresentam estruturas, características estruturais bem definidas, como as características que citaremos, como a membrana plasmática, que é uma película de revestimento e de permeabilidade seletiva, que permite a entrada e saída de substâncias, determinadas substâncias de uma célula. Algumas substâncias entram com facilidade e outras precisam ser carreadas, transportadas para fora ou para dentro. Isso faz com que o metabolismo dessa célula, ou seja, o conjunto de reações químicas, seja controlado. Bom, algumas células, além da membrana plasmática, essa membrana que tem uma certa fluidez, capacidade, que gera a capacidade da célula até mesmo para locomoção, ela apresenta, além dessa membrana plasmática, apresenta a parede celular, que é uma proteção extra para algumas células, principalmente células que ficam expostas a intempéries, como as células vegetais, por exemplo. Além da membrana plasmática, ela tem um revestimento sobre a membrana plasmática de parede celular, de uma outra proteção. As bactérias também, que são organismos unicelulares, que são apenas uma única célula, elas precisam de uma proteção extra, também apresentam paredes celulares. O citoplasma é uma estrutura gelatinosa formada por água e sais. Esses sais são substâncias nutritivas para a célula, essa função de nutrição e também de sustentação de organoides celulares. Os organoides são estruturas celulares com função metabólica. O nome é muito semelhante aos órgãos, porque cada organoide ou organela realiza uma função metabólica. Um organoide pode exercer respiração celular, a digestão celular, são metabolismos exercidos pelos organoides. O material genético corresponde à característica hereditária, o material hereditário do indivíduo, onde define todas as características que venham dos descendentes desse indivíduo.
O material genético em algumas células pode estar coberto por uma membrana, pela carioteca, por proteção desse material genético, e em outras células pode não estar presente. Essa membrana que protege o material genético nós chamamos de núcleo celular. Algumas células apresentam o núcleo celular, que é essa proteção do material genético, e outras não. As células eucariontes, que são células que apresentam o núcleo como proteção do material genético, também apresentam uma grande quantidade de organelas intracelular que ficam no citoplasma, mergulhadas no citoplasma, exercendo cada função metabólica. Eu fico por aqui e até a próxima aula.